Estou aqui com meus cabelos longos. Depois de tirar minhas tranças, fiquei 2 meses com o cabelo trançado e dredado embaixo. E vou te passar algumas dicas para você garantir a saúde do seu cabelo com dreadlocks depois que você utilizar algum tipo de penteado protetor, como tranças, twists, enfim, mas tranças especificamente porque eu acho que elas causam um pouquinho mais de dano. Meu nome é Nathalie Nery, que a gente cria vida com autonomia e intenção através da estética negra, da beleza, do cabelo crespo, dredado. Enfim, gente, eu passei, como disse, 2 meses, os meus 2 meses finais do TCC, porque eu não queria me preocupar com nada e eu adoro colocar trança, é uma forma de mudar. Eu tenho um tutorial inteiro de como eu coloquei as minhas tranças por cima dos meus dreads e existem alguns cuidados durante o processo de se fazer a trança no cabelo dredado, assim como existem alguns cuidados necessários depois. Essa é a segunda vez que eu coloco tranças no meu cabelo dredado, então eu tenho algum aprendizado acumulado, mas da primeira vez eu não fiquei 2 meses e meio de trança. Eu tirei com 1 mês, então o impacto das tranças não foi tão grande como foi dessa vez. Eu não acho que foi tão grande, mas foi. Eu vou trazer um vídeo também sobre como retirar suas tranças, reaproveitando a fibra que você usou, tanto para você economizar o seu dinheiro, como evitar, né, mais lixo no mundo, porque a gente acaba usando uma vez e jogando fora. A minha eu retirei, foi um processo longo, de várias horas, retirei o cabelo para conseguir guardar e higienizar depois. E no final, o que aconteceu comigo e eu não consegui filmar muito, é que eu tinha um trabalho para fazer, então eu tirei as tranças e imediatamente eu fui descolorir e pintar o meu cabelo. Normalmente, no tom que tava, vocês estão vendo imagens aí, eu simplesmente pintaria por cima, mas eu tava com descoloração acumulada de algumas fases anteriores, né? Ainda mais porque durante a quarentena, a ponta dos meus dreads estavam mais escuras, com tinta de 2, 3 anos atrás, escura, castanha que eu tinha colocado. O meio tava bem mais clara a descoloração, a raiz tava um pouco mais amarelada, que foi a descoloração que eu fiz durante a quarentena. Então eu precisei alinhar para que a cor não ficasse manchada como costumeiramente ficava, como você já deve ter reparado em alguns vídeos meus aqui. Essa parte era um pouquinho mais clara nos meus dreads. E agora os meus dreads estão uniformes, belos e verdes, graças ao trabalho da Nayara e da Ana Cláudia, lá do Novo Arte, um salão aqui em São Paulo especializado em descoloração. Enfim, cuidados pós-trança. Uma coisa que vocês percebem é que o cabelo fica bastante ondulado. É lindo, inclusive, dá pra você usar assim por uns dias, porque é uma texturização, né, de longo prazo, então demora pra sair, só sai de fato na primeira lavagem. Nas partes em que eu tenho dreads, né, mais maduros, que foram cultivados há mais tempo, eu tenho meu cabelo dredado vai fazer 3 anos, começo do ano, então eu ainda tenho há 2 anos e pouquinho. Essa parte aqui já pode ser considerada uma parte madura do crescimento dos meus dreads, justamente porque eles estão firmes, você aperta e você sente que eles estão bem formados. Próxima da raiz nos seus dreads é considerada a parte pouco madura do seu cultivo. E não à toa também, aqui ele tá um pouquinho ondulado porque eu prendi, é a parte que depois que você tira as tranças fica mais marcada no formato dela. Aqui também tem uma diferença porque em uma parte do comprimento a minha manutenção foi feita com agulha de costura, agulha de crochê. E em uma outra parte, talvez uns 5 dedos, um pouco mais, foi feita pelo método interlocking, que é uma costura do cabelo no próprio cabelo. Isso também vai trazer uma diferença no formato cilíndrico do seu cabelo, né, dredado. Com agulha ele fica muito mais arredondado e o interlocking tem um formato um pouquinho mais disforme, que eu particularmente acho lindo, acho mais orgânico, e é isso que eu tô procurando pro meu cabelo inteiro. Vocês estão vendo como essa parte aqui ainda tem uns gomos, né? Não coincidentemente, as partes que ele tá mais apertadinho eram as partes de tensão da trança e as partes em que ele tá mais cheinho, tá vendo? Eram as partes em que ele ficava pro lado de fora. Então isso aqui ainda pegou o formato da trança. Eu deixei esses aqui em cima na cabeça sem mexer para vocês verem a diferença. Já aqui embaixo eu tenho uns que não necessariamente estão assim, ó. Aqui tá, porque tá muito próximo da raiz, né? Manutenção bem recente que eu fiz. Mas os de baixo, no geral, ó, já conseguiram voltar ao formato normal. E como que você faz ele voltar ao formato normal? Você vai fazer a primeira lavagem com muito cuidado, limpando bem, shampoo anti-resíduos. Eu tenho aqui falando sobre usar um shampoo que é muito bom para essa limpeza mais profunda. Eu vou deixar um link aqui. E depois que você sair do banheiro, você vai enxugar por cima os seus dreads e você vai começar a fazer o que na gringa a galera usa como uma técnica de manutenção, que se chama palm rolling. Que é você pegar o seu dread e começar a girar ele na mão, para justamente estimular o formato cilíndrico. Então, nesse movimento aqui, ó, aos poucos você vai fazendo o seu cabelo voltar ao formato. Porque úmido é quando meio que seu cabelo tá mais sensível, né? Então, o que seria negativo e ruim em outros momentos, né, que é o fato dele estar úmido e poder se quebrar, ou você não poder prender para não marcar, nesse momento é mais interessante pra gente fazer ele voltar aos formatos naturais. Tomando cuidado para não tensionar
pressionar a raiz, fragilizando também no geral a parte mais recente dos seus dreads. Esse movimento aqui, ó, você vai fazer sem puxar. Você vai encostar sua mão perto da raiz, principalmente nas partes mais recentes, né, que seus dreads estão menos maduros, e você vai rodar, pressionando. E essa é uma técnica que você pode usar no geral para todo o seu cabelo, tá, gente? Você não precisa usar só depois que você tirar uma trança. Então vamos trabalhar com o palm rolling nele. Óbvio que meu cabelo tá seco, tá, gente? Então não vai render tanto como se você estivesse fazendo com ele úmido. Provavelmente você não vai resolver tudo isso na primeira lavagem. Quanto mais grossos seus dreads, provavelmente mais marcados eles vão ficar no final, né? Já que a gente tá fazendo uma texturização a longo prazo, 2 meses texturizando seus dreads. E depois você vai fazendo isso em 1, 2 lavagens. Na segunda ou na terceira, provavelmente ele já vai ter voltado ao formato normal. Desculpem o Robson, gente, porque não tem ninguém pra olhar ele. E ele tá querendo pegar o gado da vizinha e ele não vai sair, porque eu tô gravando. E ele vai ter que ficar quietinho hoje. E aí eu tenho a segunda indicação de cuidados, que são fundamentais, que é... Eu tirei os meus dreads, eu achei que meu cabelo tinha crescido super. Só que eu tirei e eu vi que a parte que tava não dreadada na minha raiz nem era tão grande assim. E aí eu fui, descolori meu cabelo, colori em cima e tal. E aí um dia eu tava mexendo, eu ia começar a fazer a manutenção da raiz. E eu comecei a perceber que... Por que a parte mais recente tá mais justa e mais firme do que todo o resto do dread, né? Não faz sentido eu nem ter feito manutenção recentemente e tá tão apertado, como se fosse um dread maduro. Mas você sabe, se você já usou trança, que é muito comum que quando você retira a sua trança, se forme um pequeno dread próximo ao lugar em que ela começou a crescer. Próximo do nó inicial que você tá na sua cabeça. E dentro daquele dread que a gente desfaz com creme, fica resíduo de sujeira do couro cabeludo, resíduo de shampoo, resíduo de poeira, resíduo de qualquer coisa que entre em contato com o seu couro cabeludo e você não higienize da forma adequada e acaba indo pros seus dreads. Foi aí que eu reparei que eu tava com isso por todo o meu cabelo. Essa parte firme, próxima da raiz do meu cabelo, né, um pouco antes da parte que ele nascia solta, não era uma manutenção natural. Era um dread formado pelo processo de utilizar a trança. E eu vou mostrar a diferença pra vocês. Já com ele descolorido, eu tive que refazer, eu tive que ir soltando aos poucos toda essa raiz. E aí eu mantive aqui alguns, ó. Eu soltei, tá vendo? Isso aqui, na verdade, vamos se aproximar de novo. É de fato o quanto meu cabelo cresceu. E você tá vendo que aqui dentro ele não tá colorido, porque isso aqui estava fechado quando eu fui fazer a descoloração e a coloração. Isso aqui estava em um dread que não era natural, porque não era fruto da minha manutenção. Foi um dread causado pelos 2 meses de trança. Então, quando eu consegui soltar esse pequeno dread não intencional, olha o cabelo que se revela no meio. E aqui eu tenho um outro do lado que ainda tenho o dread não intencional, ó. Tá vendo, ó? Vocês estão vendo a diferença? Ó, muito maior e aqui muito menor. Nathalie, mas por que eu preciso desfazer? Se é tudo dread, meu cabelo já é dreadado. Porque não é tudo dread, é um dread com resíduo. Mesmo que você tenha higienizado bastante bem durante o período em que você passou com tranças, né? O nó inicial da raiz, ele pega o seu cabelo e ele tampa. Ele é a parte mais fechadinha e mais apertadinha, talvez, pra ele ficar bem firminho. Então, aquilo ali vai acumular resíduo de alguma forma. E é muito importante que você identifique até onde vai e o que é essa parte do seu cabelo com esse dread não intencional causado pelo uso das tranças e desfaça. Eu tentei de 2 formas. Eu tentei primeiro fazer essa desfação dele, que demorou bastante, porque eu tive que desfazer em 1 por 1. Os da frente e os da nuca eram maiores, atrás nem tinha tanto. Provavelmente porque era o espaço que eu movimentava mais, que tem mais atrito, como a gente sabe, que geralmente são as partes no cabelo depois que a gente tira a trança que estão um pouquinho mais danificadas. Eu tentei desfazer o dread não intencional com o cabelo úmido e não deu certo. Eu senti que ele acabou ficando um pouco sensível demais para um processo de desembaraçamento, né? Porque ele não tá costurado, ele não tá embolado, ele só tá junto, grudado, por ter juntado frizz do cabelo que o emaranhou com algum tipo de resíduo do couro cabeludo ou do ambiente. Então, o que funcionou pra mim, que o meu cabelo é um pouco mais fino, e talvez se você tem dreads mais grossos não seja tão interessante também, foi mexer com ele seco. Não funcionou com pente, não funcionou passar pente. O que deu certo foi pegar a parte de trás da agulha de crochê e ir abrindo aos poucos. Então eu pegava o início do cabelo e eu começava a ir abrindo, e aí eu não quebro esse cabelo, porque como eu disse, ele não tá trançado, né? Ou no interlocking, ele não tá pra dentro, pra fora, né? Pra quem conhece o método. E abrindo ele na direção em que o fio cresce,
ele vai se soltando. E foi assim que eu vi o tanto que, na verdade, eu tava de cabelo solto e não corri o risco de fazer uma manutenção em cima de um dread não intencional, não feito, né, com acúmulo de resíduos. Talvez eu ia ter meu cabelo em um tamanho aqui e nessa parte ele muito apertadinho. Ou solto, se o resíduo saísse ao longo do tempo, né? No geral, de outras dicas que eu posso te dar, limpe muito bem o seu cabelo depois que você retirar as suas tranças, né? Tente fazer uma limpeza bem detox, bem profunda, limpar o máximo que você conseguir. Como eu tinha trabalho e eu tinha que estar com o meu cabelo pintado, eu não tive essa oportunidade, mas aí eu vou infelizmente perder um pouco da minha cor, porque eu vou ter que voltar e refazer bastante essa limpeza, até porque eu comecei a retirar, né, esse dread não intencional da raiz, então o cabelo precisa de lavagem novamente, porque geralmente a tintura também eu uso, mesmo usando um tonalizante que é hidratante, mas nem tanto assim, ainda fica um pouquinho de resíduos, mesmo que a gente lave muito bem. Então, depois de uma semana que eu pinto, eu geralmente venho e faço uma limpeza mais profunda, né? Eu acho que por enquanto eu não tenho mais nenhuma dica. Se você já usou tranças em cima do seu cabelo dreadado, com seus dreadlocks, por favor, comente aqui, dê mais dicas pra galera, pro pessoal entender como se faz, enfim. Vou trazer cada vez mais vídeos sobre cabelo dreadado, né? Sobre o meu especificamente, os cuidados que eu tenho com ele, enfim, mais curiosidades. Eu adoro colocar trança, eu não acho que meu cabelo fica danificado de forma nenhuma, estimula o crescimento, ou a gente que sente saudade por não ver ele, mas estimula sim o crescimento, né? Porque você tem o cabelo e o couro cabeludo sendo massageado muito mais do que só com o dread. Você também produz mais oleosidade quando você tem trança, quando você tá usando tranças, então é sempre bom você caprichar ainda mais na limpeza. Por favor, deixa aqui nos comentários o que você achou, se você já fez, se você tem vontade de fazer. Assista meu vídeo de como eu fiz as tranças no cabelo dreadado, e eu vou trazer em breve também um vídeo de como reaproveitar a sua fibra pra você usar ela 1, 2 vezes. Eu tenho fibra aqui que eu uso há mais de 2, 3 anos, né? As minhas primeiras fibras verdes, vocês lembram? Elas ainda existem e eu ainda coloco elas de vez em quando. É isso, um grande beijo, deixa um like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!